Bom dia, Bom dia, Thiago. como estás? Tô bem, e você? Bom dia, sexta-feira. Nossa, essa semana voou, né? Vou. Vou e tá bem puxada. Bom dia, Lô. Bom dia. Falar um pouquinho de consciência, né? Familiar, né? Consciência familiar versus constelação familiar, né? Tudo a ver. Vamos falar Eu desse. tô super curiosa, não sei nada sobre esse assunto. Bom dia, Luciane. Mais tarde eu vou te ligar pra gente ver a agenda. Bom, tá muito cedo, o pessoal não entrou ainda. Lu, ajuda a gente. Aperta coraçãozinho pro pessoal receber a live. De qualquer forma, Thiago. Bom dia, Miriam, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá legal o áudio? Pô, tô ouvindo. Essa live vai ficar gravada, Ok. jogando tudo no YouTube, Ó, que legal. o pessoal acompanhar depois. Tá dando para ouvir direitinho? Bom dia, Miriam. Tá dando para ouvir? Thiago? Tô ouvindo bem. Ah, então tá bom. Ah, obrigada, Miriam, pelo feedback. Legal pra Miriam. Gente, aproveitem e apertem coraçõezinhos, dá para ouvir bem. Ah, que bom. Apertem coraçãozinhos para ajudar a gente a subir a live, para outras pessoas receberem. Tô ouvindo. Sim. Obrigado, Lu. Gente, então, bom dia, Renata, seja bem-vinda. Estamos aí iniciando mais uma live aqui no Hospital da Alma, falando sobre constelação familiar e consciência familiar e o que tudo isso significa, né, Tiago, para que a gente possa aí viver num campo mais de harmonia, mais de paz. Não sei se esse é o intuito, mas eu acredito que sim. Ah, sempre é, né? O gostoso, né? Do olhar sistêmico é você compreender, né, a base, né? A base de tudo é a lei do pertencimento, que vai entrar muito forte hoje, Tá. a hierarquia e a lei do dar e receber, né? Quando Tá. você organiza, né, essas leis que estão atuando a todo momento na nossa vida, né, de forma consciente, né, que o objetivo do olhar sistêmico é trazer isso no estado mais consciente. Isso vai trazer esse alívio, né, para você. E quando a gente fala de uma consciência familiar, né, e uma Tá. consciência coletiva, Uhum. alguém que quer fazer algo pelo coletivo, por exemplo, essa força Bom social. dia, Fátima. Desculpa. Fátima, bom dia, manda coraçãozinho para o pessoal vir para a live. E assim, essa missão coletiva, né, que às vezes nos puxa, né? Olha, eu tenho que fazer algo pelo coletivo, né? Por essa consciência maior, pelo Brasil, pelo meu estado, pelo meu bairro, enfim, pelo meu condomínio. Qualquer pessoa que tem essa força social, né? Ele tem que ir para as bases dele. A base dele tem que estar no mínimo organizada, né? O que seria essas bases? Seria a nossa consciência familiar. Bom, me explica um pouquinho melhor, Tiago. Deixa eu só falar bom dia. Bom dia, Fátima. Bom dia, Patrícia. Sejam bem-vindas aí na live. Hoje nós estamos falando sobre consciência. Qual que é a diferença entre a constelação familiar e a consciência familiar? E o Tiago vai iniciar falando sobre isso, né, Tiago? Explica um pouquinho melhor para gente. Ah, as constelações familiares,
né? Ela trabalha trazendo para nós a nossa verdade mais profunda e absoluta. E cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua, vamos dizer assim, a sua missão dentro de cada consciência, dentro de cada família. E às vezes nós, na verdade, 100% de nós, ficamos perdidos nessa grande consciência familiar, né? E estar perdido numa consciência familiar reflete numa consciência maior, que é o quê? O coletivo. Quando a gente vai para o mundo, quando a gente vai para o trabalho, quando a gente vai contribuir com as pessoas, a gente não consegue se destacar, se comunicar, há atrito, você não consegue se conectar direito ao mundo, né? Porque aconteceu algo, né, que eu não estou conseguindo, eu estou fora de ordem na minha consciência familiar. Tá, Tiago, o que é essa consciência familiar? Existe em mim a minha consciência individual. Certo. E essa consciência individual, né, é pequenininha dentro de uma consciência a qual eu pertenço. Aí vem a lei do pertencimento, que é uma consciência o quê? Familiar. Tá, Thiago, o que o meu individual, tem a ver com a minha consciência familiar? Tudo a ver. Porque ao nascer de mãe e pai, você adquire a lei, né? A lei do pertencimento te dá o direito de pertencer. Pertencer ao quê? A uma grande consciência de mãe e de pai. Isso não tem escolha, gente. Vocês não têm escolha. Mãe e pai biológicos. Obviamente, tem alguns sistemas a qual não convivi com mãe e pai biológico. Isso não impede das informações virem até você. Porém, né, se a gente estudar sistemicamente, há uma permissão de pais secundários nesse sistema. E há até uma necessidade de pais secundários. E tá tudo bem, tá? Não existe aqui visão sistêmica, não existe certo e errado. Existe você ter a consciência de organizar isso dentro de você. Porque quando você organiza, né? O que é esse organizar? É você colocar em ordem no espaço-tempo. Quem veio primeiro, qual informação que veio primeiro, qual informação que veio segundo, terceiro, e assim sucessivamente, né? E você tomar essa consciência e falar, nossa, eu pertenço ao sistema de mãe e pai. Quando nós temos algum atrito com alguém maior do sistema, com alguém que veio primeiro, essa consciência familiar cheia de informação, né? Essas informações do seu campo familiar vêm até você. Como? Através de um julgamento, por exemplo. Tá. Quando você julga o seu sistema familiar, ele não tolera. A lei do pertencimento, ela não tolera esse movimento de exclusão, o julgamento exclui. E aí essa consciência traz aquela informação do campo para você experienciar, para você experimentar, para você superar essa informação que está na sua consciência familiar. Tá. Então, quando você observa e o objetivo das constelações familiares é você se tornar um pesquisador, um perito na sua família. Olha, eu não sabia disso. Se você pesquisar as histórias, logicamente, gente, com muito carinho e amor, porque nós não podemos ser invasivos, né?
A É. gente tem que aproveitar o que? As oportunidades da vida. O que é essa oportunidade? Nossa, eu vou visitar minha mãe e minha mãe ela tem a cultura de ter aquele álbum de fotografias, por exemplo, antigo, sabe? Uhum. Sei. Cara, é uma oportunidade. Mãe, tem aquele álbum aí? Aí, ela, tem, guardei e tal. E aí você vai vendo as fotos ali e as histórias simplesmente vêm. O Uhum. campo se abre, né? É muito mais gentil você fazer isso, por exemplo, do que você ser invasivo. O que, que aconteceu com a avó lá atrás? Não, não é assim que funciona. Né? Assim é Uhum. porque às vezes é algo muito forte, sistêmico, e isso automaticamente te atinge. Então você tem que ter um cuidado especial para você pesquisar a sua consciência, para você acessar esses livros que está dentro de você, essa biblioteca. Tá, Tiago, por que eu tenho que fazer isso então, né? Por que eu tenho que fazer isso? Simplesmente esses movimentos que você faz, você descobre o quê? As exclusões sistêmicas. Você descobre os excluídos. Você descobre os drogados, você descobre Uhum. os assassinos, você descobre todos aqueles que fazem parte do seu sistema. E não tem mágica, é só você pensar. Você pensou, você incluiu e deu um espaço para ele no sistema. E ele sente isso, Tiago? O seu corpo sente na hora isso. Isso que é a fenomenologia, né? O que as constelações trabalham, é um campo fenomenológico. Não tem uma lógica nisso. Né? É só o tempo que vai explicar de você fazer esse movimento. Quando você faz esse movimento de forma consciente, o campo familiar é como se viesse uma grande força lá de trás falando obrigado por fazer isso, eu também faço parte. E aí, coisas novas começam a surgir, né? E a fenomenologia. Aí, E, Tiago, qualquer pessoa da família pode fazer esse movimento, mesmo que não, por exemplo, sei lá, eu posso incluir um sobrinho, por exemplo, ou posso incluir um tio no sistema, mesmo que outras pessoas não incluam? sim, sim, porque você faz parte, Entendi. entende? Se aquele membro da família não tem força, você olha para ele com amor e carinho e um respeito absoluto, porque ele também faz parte e carrega o peso dele, por isso que ele não consegue fazer esse movimento. Uhum. Até para ficar mais fácil para a próxima geração olhar, porque algumas informações são fortes mesmo e alguma geração segura essa informação e fica com essa dor. E a próxima Uhum. geração vem mais leve para olhar essa dor. E, Peraí, e às vezes a pessoa tem essa dor e ela não sabe de onde vem essa dor, né? ela não sabe. Ela não sabe. E esse não saber é você não ter a consciência familiar. E você acaba o quê? Repetindo. Porque a repetição, a lei do pertencimento, ela faz o fato se repetir para ter a inclusão do excluído, Entendi. para tirar o julgamento. E, Tiago, me fala uma coisa. Uma pessoa, por mais que ela esteja na sua família, Sim, tranquilo, mora tudo junto, mas ela, por algum motivo, não se sente incluída, isso significa o quê? essa informação pode ser sistêmica. Muitas vezes é sistêmica. Quando ela faz esse movimento, eu não me sinto pertencente a essa família. Uhum. Ela pode estar trazendo um fato sistêmico da família, de alguém que excluiu alguém lá atrás. Nossa. Então,
ela pode estar repetindo um padrão. Tá. E ela traz essa informação para ela, para alguém olhar para isso. Espera aí, peraí, por que eu não me sinto pertencendo a esse sistema? Hum, Né? entendi. É só uma constelação familiar para a gente saber a origem, porque aqui, Érica, abre um leque gigantesco, gigantesco de possibilidades. Né? Poxa, esse não se sentir pertencente é, às vezes, um suicida na família. Como assim? Existe um movimento lá atrás que alguém se suicidou, alguém tirou a vida. E esse Entendi. fato impactou tanto a última geração que ninguém quer mais falar sobre isso. E aí vira o quê? Um segredo da família. E Nossa. esse segredo é uma exclusão de um fato. E E aquele, alguém mais sensível sente? Seria isso? sim, alguém do campo sistêmico pega essa missão. Alguém da próxima geração pega. E o mais importante aqui, gente, é vocês olharem com amor para esse movimento, porque a pessoa que pega uma missão nessa na família, ela está fazendo a parte dela perante essa grande consciência familiar que deu a vida para ela. A vida chegou até mim por causa daquele suicida que veio primeiro. Nossa. Eu estou dando um exemplo, Érica, mas pode ser Tá. N possibilidades que a constelação vai mostrar a origem, né? Uhum. E aí a gente sai de uma parte cognitiva que a gente está agora e a gente vai para o sentir. Simplesmente vem uma força de pertencimento para você e te preenche na hora. É como se fosse esse movimento de alma, esse movimento de consciência, né? Que é essa conexão. Gente, E é algo muito bonito. a própria pessoa. Então, por exemplo, Nara, explica um pouquinho melhor sobre isso. Mas vamos ver se eu entendi. A Cortou um pouquinho. pessoa se sente excluída por algo que aconteceu na família, né? Por algum motivo lá na ancestralidade. E ela pega isso da pessoa, seria isso, Nara? Veja se você entendeu, Tiago. Fala para mim que cortou você para mim. A Nara está perguntando assim, ou a própria pessoa, que de repente, talvez seja isso, não sei, tem aquela sensação de morte, e não se sente pertencendo, seria isso? Eu não estou sabendo explicar. Sim, sim. Essa sensação de morte é o quê? É assim, eu, no meu sistema familiar, né? Eu eu não quero pertencer, né? Ela tem essa sensação de querer morrer, né? E aí vem esses movimentos, né, de não querer viver nela. Mas assim, essa informação é do campo sistêmico, não é dela, essa informação. Essa que é a compreensão, gente. Se você entender que você não é você, você é um movimento de uma vida, você tem que estar claro isso em você. Você é um movimento de pai, mãe, avô, bisavô, e esse movimento que chegou até você gerou uma vida. E você traz tudo dentro de você, todas essas informações na sua memória celular, no seu campo familiar, campo de informação, tá? Então, essa informação vem do campo, de alguém não querer viver. Aí dá para rastrear o que na constelação? A origem disso. Tá, alguém lá atrás não queria viver. Por quê? Porque Uhum, a pessoa lá atrás, vou dar um exemplo, não soube conviver com o luto do pai. uhum. Então, a origem do suicida é a não, o não entendimento de vivenciar um luto, por exemplo.
Ele não se conforma com aquilo, né? E por esse movimento daquela pessoa ter morrido e ele não fecha o ciclo, tá? Que ele lá atrás não fechou o ciclo, essa informação fica tão forte nele, impacta tanto ele, que ele faz um movimento de seguir alguém na morte. Por exemplo, eu não aceito o luto, então eu morro junto com ele, eu vou junto. Porque eu não aceito. Nossa. É só um exemplo. É Ô, só um Tiago, exemplo. você sabe que. A Nara fez uma pergunta aqui, mas eu queria falar só uma coisinha. Você sabe que no trabalho que eu executo com os moradores de rua, muitos deles estão na rua e a gente pegou alguns casos, assim, que a gente acaba pegando um pouco de amor por essas pessoas, sabe? A gente aprende o nome deles, escutam a história, e muitos deles estavam na rua porque eles não superaram uma perda. E eles preferiram sair de casa, deixar a esposa, deixar a mãe, porque eles não superaram a perda de um pai, não superaram a perda de um filho, e foram morar na rua. E isso é como se fosse um movimento de suicídio. Eu não aceito isso, então eu não dou conta de conviver mais em família, por isso eu prefiro sair. Isso é tão, é tão legal e é tão bonito a gente entrar nisso, porque entra no movimento coletivo também. Olha que bonito, porque a exclusão dele, né, no sistema familiar, ele está representando, gente, esse ato de sair do sistema dele é um ato de amor, é um ato de amor pela consciência familiar dele. Porque ele traz dentro dele uma informação de alguém que foi excluído e alguém muito grande do sistema dele. Geralmente é pai, quase 90% é o pai, Eric. Porque o pai Pai é e filho, Tiago. Porque o pai é uma força do quê? O pai é uma força do trabalho, do foco, do direcionamento. O que que eles não têm? Eles não têm foco, eles não têm a vontade de trabalhar, eles não têm direção. São pessoas amorosas, eles são pessoas amorosas. Então, não é tanto a mãe, a força da mãe, tá? Isso não significa que pode ser uma exclusão da mãe, mas aqui eu estou falando de energias, tá? De forças. Não significa pai e mãe necessariamente, significa a origem de onde vem essas forças. Mas ele vem com uma informação do campo dele, vai para a sociedade, isso vai para o coletivo. E ele traz uma informação para o coletivo, porque a gente passa na rua de carro e a gente vê eles. E aí tem pessoas Uhum. que ignoram isso. É. E isso é uma informação do campo, tá? Eles estão indo para a rua para gerar uma informação coletiva para você fazer um movimento social, um movimento maior, um movimento de contribuição maior. Então, E engra... en- Desculpa, pode, Tiago. pode falar. Não, é que eu até me emocionei agora, porque às vezes a nossa tendência é julgar essas pessoas, né? Nossa, ao invés de ficar em casa com a família, preferiu vir na rua. Não. O que você está falando é que essa pessoa, ela fez um movimento de amor, porque ela não deu conta, porque aquela pessoa que se foi é tão importante que ela é como se aquela se esse movimento dele de sair porque essa pessoa não está, fosse algo para honrar essa pessoa, né? É, e o interessante, gente, quando eu falo amor, né? Bert Hellinger fala que é amor, mas é um amor cego. O que, que é esse cego? Deixa eu entrar em detalhes. Amor cego é um amor a qual, naquela consciência familiar, ele aprendeu. Ele aprendeu que amor é daquele jeito. Então, essa Uhum. informação é da consciência familiar dele. E aí é o respeito absoluto à consciência familiar dele. Porque todos no sistema dele está dando o máximo. E nós, aqui, a Érica, para o Hospital da Alma,
o Tiago se colocando à disposição, tá? A gente está aqui numa troca gostosa do quê? De conhecimento, tá? A gente está aqui gerando uma oportunidade para consciência coletiva. Uhum. Porque algo aconteceu na vida da Érica e algo aconteceu na vida do Tiago que impactou os dois de tal maneira, essa dor que gerou em nós, Uhum. julgamento, enfim, coisas nossas, gerou uma dor. Onde nós fazemos um movimento maior, um movimento de alma, e a gente sente isso literalmente no nosso corpo. Essa que é a verdade, né, Érica? É. E a gente se põe à disposição de uma consciência maior, que é uma consciência o quê? Coletiva. E a gente faz isso com muito amor, mas esse amor tem lógica. Esse amor Uhum. é feito pelo próximo. A gente não ajuda ele sem ser invasivos, né? A gente se coloca à disposição e respeitando a família dele, a mãe e o pai dele, porque graças a essa mãe e esse pai, ele está ali na rua. A vida chegou. E ali a gente oferece o quê? Olha, tem a parte psicológica, tem a parte terapeuta, tem isso. E às vezes, gente, eles não têm força para fazer esse movimento e tá tudo bem. É o movimento que eles conseguem fazer, o máximo da consciência familiar deles é pegar o alimento e comer. E tá tudo bem, a gente fica com isso porque isso é nosso também, é sistêmico. É. E a gente faz o máximo, é o nosso máximo. Tá todo mundo aqui dando o máximo, todos nós, o pessoal aqui nessa live tá dando o máximo, o Thiago tá dando o máximo dele, a Érica. E o gostoso da vida é sempre você entender, nossa, eu estou disponível para aprender mais. Estou disponível para aprender mais. É. Amanhã estou disponível para aprender mais. Eu acho que esse é um movimento, né, da vida, do coletivo. Ter essa disponibilidade. Eu não sei se gerou algumas perguntas. Gerou. A Nara colocou assim: ela excluiu alguém do sistema dela e, por algum motivo da sua vida, ela tentou suicídio. Ela tentou. O mais importante, Nara, é você olhar para você. Por isso que é importante, Érica, seja um cientista da sua vida. Seja um obcecado em entender a sua base, que é a sua família. Com um olhar amoroso. Tirem os julgamentos. As histórias não me pertencem. Nós somos pequenos perante a história. A história Nós temos que deles, tentar fazer a nossa parte, né, Tiago? sim, a história deles vieram primeiro que a gente. Não nos Uhum. hierarquia. Quem veio primeiro? A história dos pais ou você? Todos os pais. Exatamente. Então é um respeito absoluto por absolutamente tudo que veio primeiro que você. Não é só o pai e a mãe, gente. Uhum. Tudo é o diálogo, é as brigas, é deles. E vocês têm que olhar eles como grande. Você tem que olhar os avós como gigantescos. Vocês têm Uhum. que olhar os avós como o tamanho de um prédio. Porque ali sim tem dor e sofrimento. É. E E não essa é porque eles são idosos que a gente tem que olhar, meu avô, minha avó não sabe de nada. Não é assim, né? não é assim mesmo. E quando
Nós, né, quanto filhos, por quê? Nós estudamos, nós fazemos faculdade, nós isso, e aí o ego, né? O ego, né? Nossa, minha avó não sabe de nada. É. E aí você entra numa grande armadilha sistêmica, onde você pensa que os seus estudos te tornam maior que eles, sendo que o que torna eles maior é o quê? A informação maior. Qual é a informação maior que eles deixou para você? A vida. Nada. Uhum. Você não consegue fazer. O Bill Gates, que é o homem mais rico do mundo, ele não consegue trocar com o pai e com a mãe dele, porque o pai e a mãe dele deu a vida para ele. É. É fato, isso é fato. Então a constelação, ela sempre vai olhar para a vida. E quando chega essa informação para você tão séria de tirar a sua vida, peraí, não exclui essa informação. Uhum. Toma ela para você e significa ela. Peraí, por que chegou essa informação em mim de eu tentar tirar a minha vida? Quem dos meus pensou assim lá atrás? Tá, identifiquei quem pensou assim, ok. Por que ele pensou assim? O que aconteceu? Uhum. Vai profundo, vai como pesquisador. Tá, identifiquei. Quando você identificar isso, você vai entender que você está fazendo um movimento e as pessoas que estão entrando no seu sistema são justamente para te ajudar a olhar para isso e você incluir o excluído. O que é incluir o excluir? Inverte a informação do campo familiar. Você é o Uhum. mais forte hoje porque você está na ponta ali, você pode tomar decisões por eles. E aí eu Tudo com amor, né, Tiago? com amor e carinho, porque você olha para ele como uma grande escola. E aí você Muito inverte, legal isso. inverte. E quando você faz isso, quando você se torna forte na sua consciência familiar, Érica, você está forte para trocar com uma consciência maior, amor. Você está Que é a pronto, consciência coletiva. que é a consciência coletiva. Porque Tiago. pode falar. Não, termina e depois eu pergunto. Porque a consciência coletiva é uma consciência maior, é uma consciência mais complexa. É uma consciência onde você tem que estar preenchido de pai e mãe. O que é estar preenchido de pai e mãe? É assim, poxa, peraí. Eu respeito e admiro incondicionalmente pai e mãe em mim. Né? Eu não carrego nenhuma mágoa, nenhuma tristeza e nenhuma dor de pai e mãe. Aí você faz um movimento mais consciente no coletivo, não é um movimento inconsciente, porque tem isso, tá, Érica? Às vezes você vai para o coletivo para tentar o quê? Tapar um buraco seu. Uhum. E aí você não consegue ajudar o coletivo. É como se você fizesse um movimento egóico. Estou fazendo um movimento Uhum. egóico. Eu estou tentando tampar um buraco da minha base com o coletivo. E aí não fica puro o movimento. Mas tudo bem, é um movimento, tá? Mas não fica puro. Porque a sua Uhum. base ainda não está pronta. Por isso que a gente fala de família, por isso que a gente fala de olhar, por isso que a gente está falando de, né? Porque é as bases para você estar bem. Pode perguntar, Eri. É que o Rodrigo colocou assim, ó. Eu perdi meu pai quando eu tinha 17 anos em um acidente de carro e carrego a culpa até hoje. O Bonito, que que Rodrigo. significa? Oi? Que você tem que olhar com amor e carinho para isso. É, o seu pai, o meu pai, vive em mim. O seu pai
vive em você. Se você entender a dinâmica sistêmica, a qual você veio com uma missão sistêmica, no seu campo, aonde às vezes tem um movimento dos filhos perderem um pai muito cedo, para justamente aprender algo com isso, né? E aí a gente tem que abrir, eu tenho que, com o Rodrigo, fazer um genograma, a gente tem que estudar junto isso, a gente tem que entender esse movimento de, por exemplo, o fato da perca do pai foi um acidente. Também tem um significado isso, Rodrigo. Por que um acidente? Por que inesperado? Por que os homens, eles fazem, eles morrem dessa forma no sistema? Por que os filhos vai mais para o campo da mãe do que para o campo do pai? O que acontece no sistema? Porque o entendimento que nós temos que ter é qual que é a minha missão no meu sistema familiar? Qual que é a minha missão? Qual é a missão da Érica? Qual que é a sua missão? A sua missão é: eu vim para equilibrar o todo. Eu vim para trazer uma informação para harmonizar o todo. Eu vim para equilibrar. Eu vim para ver coisas que os meus não conseguem olhar. E tá tudo bem. E de repente, e aí a gente entra em algo nas constelações que é algo muito bonito. Alguns destinos são difíceis. E aí eu te pergunto, Rodrigo, o fato de você estar aqui hoje com a gente mostra para você que você está preparado. Porque se eu com você olhar para o seu sistema, só de pensar, eu entro no campo e aí começa a arrepiar, né? Começa a vir as sensações. Porque é isso. Né? E você tem que olhar isso, né? Com muita vontade, com muito amor, né? E falar, poxa, eu vou fazer diferente. Vou fazer diferente. Esse é o movimento. Falhou um pouquinho, Érica. Você está aí? Eu tô, Tiago, eu também tô vendo você falhado. Gente, coloca aí o número 1, se vocês estão nos vendo, e número 2, se tiver ruim, pra gente saber. Tiago, a Nara colocou assim, ó. Eu sou assistente social e vejo muito nos atendimentos que faço as crianças e adolescentes que saem de casa e vão para a rua porque perdeu o pai ou mãe e não suporta a dor. Muitas vezes o pai agride a mãe, bate neles e pode ser também que por isso que eles vão para a rua. Por isso que a gente não pode julgar, né? Tá dando para ouvir então, número 1. Isso falhou um pouquinho, mas eu entendi, tá? Esse movimento, né? Falhou um pouquinho. Oi. Ai, agora voltou, Tiago. Falhou. Agora eu tô te vendo. Mas tá dando umas falhadas, eu não sei se é aqui ou aí, mas eu acho que eu entendi um pouco, tá? Então, os pais, né, têm uma postura agressiva com os filhos saem de casa. Basicamente é isso, né? Isso. Ok, ok. Ficamos com isso. Ficamos com isso. E aí a gente se relaciona com isso. Existe uma informação no campo da família, daquela consciência familiar, que amor é bater. Amor é corrigir. Amor de mãe é bater, é corrigir.
E essa informação vem lá de cima, vem de alguém muito maior que você. E a geração seguinte aprende que amor é bater. Por meus filhos viverem, eu aprendi que eu tenho que bater neles e corrigir. Porque eu não quero perder os meus filhos. Eu não quero que eles sofram. Então eu bato neles para eles não, né, morrerem, enfim. Olha, eu estou saindo do julgamento absoluto. Eu estou entendendo que a minha consciência familiar, eu estou entendendo, entende? A minha consciência familiar é de uma forma diferente da deles. Então, gente, a gente olhar o ser humano como um indivíduo único e entender o quê? O que está invertido dentro da consciência, e quando chega isso até você, infelizmente, às vezes através de uma doença, através de aí a pessoa faz um movimento, né, de olhar, né, mas ok, é você, quando vem a consciência, quando vem a luz, você libera a próxima geração dessa informação. Isso é muito mágico, né, Tiago? É incrível, porque todas nós, nas nossas famílias, teve agressores, Érica. É. Quantas e quantas lutas para chegar uma informação na gente aonde minha mãe não me agride quando eu sou pequeno. Né? Onde meu pai me abraça, né? Então, para chegar essa informação em você, eu falo em eventos, em constelação, eu falo assim, você conviveu com pai e mãe, né? Aí eles falam, sim. Então, se considere a convivência com pai e mãe como um grande bônus. Nem a convivência com pai e mãe teve, né? Então, ela só teve a vida. E a vida é o suficiente para a gente. Então, quando você tem a oportunidade de pesquisar a sua família, é uma grande bênção. É uma grande bênção quando você tem essa chance. Né? Nossa, eu convivi com pai e mãe. Nossa. Né? E além de eu receber a vida, que é algo muito maior do que eu ainda recebi o quê? Um bônus que é conviver com pai e mãe. Porque Tem muita gente que não tem essa oportunidade, né, Tiago? se a gente vai em instituições, né, é onde tem crianças abandonadas, né, aonde, e aí a gente, mais uma vez, a mente julga, né, que o campo, né, vê informação, né, julga a mãe que deixou ele lá, né, aí eu trago para vocês a reflexão, aquela mãe fez o maior movimento de amor da consciência familiar dela, que é dar aquele filho. Porque ela, o amor para ela é aquele filho ficar 9 meses na barriga dela. Porque no sistema dela, às vezes as mulheres nem isso faziam. E aí a gente olha com amor e carinho, não para aquela criança que está lá abandonada. A gente olha com amor e carinho para o pai e a mãe dela, que deu algo muito valioso para ela, que é o quê? A vida. As histórias não nos pertencem. As histórias são deles. O foco está na vida. É muito bonito isso, né? Parece que dá uma leveza, a gente para de ficar buscando culpados, e aí a gente se coloca aí como observador da vida, como protagonista, né?
E estamos todos conectados, estamos todos juntos. Tem hoje a opção de você ter um celular na mão, né, e falar assim, cara, eu quero pesquisar, não olhar sistêmico, não terapia tal, não isso, eu quero pesquisar eu quero pesquisar minha família, quero Uhum. entender aonde eu aprendi essa emoção de raiva, aonde eu aprendi a ser egoísta, aonde eu aprendi a ser invejoso, aonde eu aprendi a ser preguiçoso, aonde eu aprendi a ser arrogante, aonde eu aprendi, porque você aprendeu isso. Você não é É. isso. A gente aprende e tá tudo certo, faz parte do sistema. É o direito de pertencer. E a gente pode mudar isso, Tiago? Quando você faz esse movimento amoroso, né? Eu vou falar, Tiago, dá para parar de julgar? Não. Tiago, Tiago, falhou Oi, aqui para mim. caiu. Caiu, voltou. Voltou. Então, o julgamento, né? Quando você olha para o julgamento e você acolhe o julgamento, você entende o julgamento, né? E você fala assim, peraí, o julgamento é o quê? Uma informação sistêmica. Chegou aqui, a minha mente, ela vem programada dessa forma. Por quê? Eu pertenço a uma consciência familiar. Eu pertenço. E aí você para de excluir o julgamento, aceita o julgamento. Peraí, eu sou invejoso, eu sou orgulhoso. Tá, por que eu sou isso? A partir do momento que você vai trazendo à luz isso tudo, vai incluindo, né? E a gente vem na contramão do que a gente aprendeu. A gente aprendeu, Exatamente. a gente aprendeu que pecado é ruim, né? E quando a gente vai profundo na palavra pecado, sabe o que significa pecado? Não, Pecado é você errar o alvo. Tem o alvo, você errou. E o objetivo do pecado é o quê? Eu quero acertar o alvo. E aí você vai pecando. Quantas vezes a gente peca aqui na vida, né, Érica? A gente vai mandar um e-mail, tá pecando, a gente tá errando até a gente acertar. é verdade. A gente tá, É verdade. a gente tá complicando o negócio, a gente tá fazendo agenda aqui, às vezes, né? Toda hora a gente peca, Por quê? A gente está tentando acertar um alvo. A gente está ali se movimentando para acertar o alvo. Então, pecar, gente, faz parte do processo. Perdi você, voltou. Tá me ouvindo? Voltou. Então, o ato de pecar é acolher também esse pecado, porque é uma informação sistêmica, é eu me tornar um especialista, o que é um investigador. Vamos colocar um investigador. Eu sou um investigador, eu vou investigar isso. Tá, esse movimento eu faço de egoísmo, esse movimento eu faço de arrogância, de orgulho, esse movimento eu faço de avareza, eu sou uma pessoa avarenta, né? O ato de você reconhecer isso já é um impulso na evolução da sua consciência familiar gigantesca. Só de você pensar dessa forma. Você já, Reconhecer e ser tudo bem, né? isso é um avanço sistêmico. Porque se você olhar para os seus, qual fez isso? É. E às vezes você é o protagonista. E ser o Uhum. protagonista é difícil, né, Érica? Porque é tudo novo. É. Você não tem referência. Você não tem modelo. É. Mas aí existe o quê? Uma consciência maior, que é o quê? Uma consciência coletiva.
e a sua consciência familiar abençoa você para o coletivo. O quê? Eu vou me modelar em alguém. Uhum. Eu me permito modelar-me em, em um grande palestrante, em um grande X, em um grande Y. Alguém que esteja disponível no coletivo a trocar comigo. Trocar. E é esse movimento, né, Tiago, que faz com que, de repente, Eita, falhou. Voltou. Tá ruim a internet aqui hoje. Vê se gerou alguma pergunta. Tiago, gerou sim. Deixa eu só falar uma coisa, perguntar uma coisa para você. Então, por exemplo, quando a gente tem essa chave, essa troca, na verdade, é essa pessoa que de repente escolhe esse movimento de mudança, é que vai trazer uma nova base para as gerações futuras, né? Sim. Ela modifica radicalmente a consciência familiar dela. Então, não é um movimento individual, é um movimento sistêmico. E às vezes ela não tem nem contato com a pessoa, né? A pessoa mora no Amazonas, da família dela, e ela mora no Rio Grande do Sul. E esse movimento que ela faz aqui, na fenomenologia, né, na ciência do campo morfogenético, mexe lá na Amazônia. E aí vai começar, às vezes aquela pessoa na Amazônia liga para ela. Nossa, isso é É muito incrível, legal. é É incrível. incrível. É o poder da consciência familiar. Nossa. Ô, Tiago, eu acho que a gente tem pouco tempo aqui, deixa eu ver, nós temos Tá 5 falhando, minutos. Oi? ok. Tá falhando um pouquinho, E, mas estou ouvindo. e a Nara colocou assim, ó, mesmo aquela pessoa que agrediu, bateu na criança, e a criança teve que ser tirada do seio da família e vai para o abrigo, E foi aí, difícil para mim começar a entender. E nesse caso, também a gente olha com amor para essa mãe, porque essa mãe está fazendo, sei lá, a gente não sabe o motivo que a mãe agrediu, né? o, a gente, e aqui, gente, alô? Então, falhou. E aqui a compreensão, né, nessa questão, e é legal a Nara trazer isso, tá? Porque isso é muito automático na gente. Todos nós entramos no campo da mãe. Todos nós. Aqui já vem um julgamento já. Todo mundo É. entrou no campo da mãe, assim, consciente de falar, nossa, essa mãe eu vou te falar, viu? Né? E aí que é o gostoso de você entender e compreender que você pertence a uma consciência chamada Brasil, aonde essa consciência, dentro da nossa ignorância, da nossa evolução, vamos dizer assim, acolhe esse movimento, mas ainda com uma intenção egóica. Porque ao acolher essa criança, não está olhando para a mãe. Está olhando o quê? Uhum, As ações da mãe. E tá tudo uhum, bem. Tá tudo bem. Tá, Tiago, por que eu tenho que olhar para as ações da mãe? Ok, porque alguém vai olhar do sistema pelas ações da mãe. Quem vai olhar para as ações da mãe? O filho. uhum. O filho vai olhar para as ações da mãe, porque a mãe está sendo excluída. E quem deu a vida para o filho? A mãe e o pai. A informação
do pertencer do filho é muito maior do que o movimento de acolher da sociedade. E aí essa criança cresce com um vazio absurdo, aonde ela quer se suicidar e não sabe. Ela Nossa. não sabe que quer se suicidar, ela só sente, eu quero morrer. Porque não olharam para minha mãe, não olharam para o meu pai. É um movimento de exclusão da sociedade, claro que é para preservar a vida dessa pessoa, mas ela faz isso de um modo violento até, né? E aqui eu não estou entrando no mérito do que é certo e errado. Ações do mundo externo têm que ser tomadas, sim. Pessoas violentas têm que ser presas. Pessoas que fazem calúnias, difamações, têm que pagar pelas suas ações. Uhum. Entende? Mas essas pessoas têm que olhar com amor, porque elas estão a serviço do equilíbrio do todo. A Érica, o Hospital da Alma, só consegue fazer um movimento social na rua em levar alimentos porque existem mães e pais que não deram amor para aquelas crianças. Cortou, Tiago. A gente tem 2 minutos. Então, encerra com essa parte que você estava falando do seguinte, que o movimento da gente fazer uma atividade na rua social só é possível. Só é possível, só atinge o coração daquela pessoa se você conseguir olhar para ele, dividir ele em dois, olhar para a mãe e para o pai dele. Aí o alimento entra. Se vocês não incluírem os pais das pessoas que estão na rua, das pessoas que estão com movimentos suicidas, as pessoas que estão sofrendo e pararem de olhar, não olha para as pessoas, sabe por quê? Porque ele já está olhando. Uhum. Ele já está olhando. Você tem que olhar para os pais deles. E o olhar Nossa. sistêmico é um olhar de inclusão e compreensão de que cada configuração, cada sistema tem o seu entendimento de amor. E tá tudo É. certo E tá tudo certo. É o respeito máximo pela vida, né? pela vida. Porque a vida chegou até a gente. Nossa, Tiago, eu quero agradecer. Tiago, desculpa, repete essa última frase. Última frase é: todos nós, sem exceção, todos nós somos bem-sucedidos, porque a vida chegou. Tá? Tiago, Pode falar. a nossa